Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Basion Academy e hoje nós iremos gravar sobre inteligência artificial. Vai ser um curso do Pegando pela Mão, para que você possa entender quais são as ferramentas mais utilizadas, para que serve a inteligência artificial e também tirar um pouco né, desses conceitos que a IA vai nos substituir. Primeiramente, eu queria colocar aqui que a inteligência artificial ela tem como objetivo acelerar a sua curva de aprendizado, levar você a lugares que você chegaria mais tarde com mais facilidade. Então, primeiro a gente vai tirar esse estigma, né, de que a IA vai nos substituir e a gente vai aprender um pouquinho hoje como ela pode ser importante, como ela pode te ajudar a crescer e alavancar a sua carreira. Vamos lá. A gente vai ter aqui um momento, um momento não, né? São três momentos, né? De introdução, objetivo do conteúdo e a apresentação, tá? Então a gente vai entender primeiramente o potencial de vendas em relação à inteligência artificial, os benefícios, né, da IA e como a IA vai te ajudar a te posicionar no mercado, tá bom? Espero que você goste. Vai ser um curso mais curto, mais conciso, mas tem muito conteúdo bom aqui, então aproveite e depois, né, use essas ferramentas, né, teste essas ferramentas e veja quais podem favorecer, o seu desempenho no mercado de trabalho. A primeira coisa que a gente tem aqui são os desafios e os obstáculos da IA, né? Aqui é um ponto muito legal e até tem essa imagem aqui que reflete uma pessoa cansada, com muita coisa para fazer, é que a gente pode usar a IA a nosso favor. Ela pode fazer processos burocráticos para que a gente possa viabilizar de maneira muito mais melhorada e focada o atendimento. Então, se você tem mais tempo para falar com o seu cliente, se você tem mais tempo para se aprofundar no seu produto ou no seu serviço, e você delega, né, a inteligência artificial, a meios de tecnologia, trabalhos burocráticos que ocupariam muito seu tempo, com certeza o seu trabalho vai ser melhor gerido. Você vai ter gestão de tempo e de qualidade. Então, mesmo em negócios virtuais, há muita interação humana. Então, é claro que quando você vai administrar uma plataforma, você vai trabalhar com e-commerce, sem a mão de obra humana ali por trás, a inteligência artificial e outros segmentos de tecnologia não vão funcionar sem você. Como eu disse bem no começo dessa aula, a IA ela vem com o propósito de facilitar o seu caminho e não de substituir a sua inteligência e a sua expertise, tá? Então, quais são esses desafios, né, a serem vencidos, né? Que os vendedores são a peça-chave do negócio. Sem esse calor humano, fica difícil de você manter a sua tradição, de você fazer a sua marca no mercado, de você se consolidar. Mesmo em negócios virtuais, o que eu acabei de falar, que tem muita interação humana, com certeza. Grande volume de trabalho e sobrecarga de tarefas. Isso é um ponto muito importante que você tem que ter atenção quando você vai trabalhar no meio corporativo de grandes ou pequenas empresas, principalmente em grandes empresas, onde a inteligência artificial ela é usada para facilitar as suas tarefas. Dificuldade em lidar com uma base de clientes cada vez maior. Então, se você quer ter excelência de atendimento e você quer crescer ainda mais, ter um banco de dados e saber usar isso a seu favor é muito importante. Não dá mais para ficar na época do caderninho ou com pequenos sistemas locais que você não consegue entender e não consegue ter parâmetros de como o seu negócio está indo. Tempo limitado para se dedicar às atividades estratégicas de vendas. Óbvio, se você está ocupado com atividades burocráticas que o computador, né, poderia fazer para você, você não tem tempo em pensar em novas estratégias para o seu negócio. Pressão para alcançar metas e resultados, tudo fica mais difícil, com certeza, e a necessidade de se adaptar a um mercado em constante evolução e competitivo. Então, se você não tiver inteligência artificial do seu lado como uma aliada, com certeza você vai ter problemas. E afinal de contas, né, o que é a inteligência artificial? Só um minutinho aqui. Tá ok. Afinal de contas, o que é a inteligência artificial?
né? É uma tecnologia que tem capacidade de simular processos de inteligência humana em sistemas computacionais. A IA, ela envolve algoritmos e modelos matemáticos complexos que permitem às máquinas aprender, raciocinar e tomar decisões e solucionar problemas de forma autônoma. É muito assim, muito fantasioso, né, é fantasiosa essa ideia de que ela tem uma capacidade de autonomia de 100% se você não insere dados. Ela não vai começar a pensar sozinha, ter pensamentos como o nosso, tá? Ela é programada com bancos de dados que alimentam, né, esse servidor, esse cérebro, e dentro disso ela vai fazer essas ligações o mais rápido possível para que você tenha insights cada vez mais rápidos. Mas a ideia de que você vai ser substituído nessa forma de pensamento, ela não cabe muito, porque precisa de trabalho humano e de muito dado e de muita mão de obra para que a IA funcione de uma maneira realmente autônoma, que ela tenha acesso a muitos assuntos de uma só vez, entende? Então, ela vem como uma aliada para facilitar os seus processos. Então, para te auxiliar em vendas, né? Como eu coloquei aqui para você que é empreendedor, para você que está precisando dar um up no seu negócio, ela pode te ajudar na linguagem, na mídia e na análise de dados. Isso vai poupar o seu tempo e vai reduzir os seus esforços e, consequentemente, aumentar o seu volume de vendas, né? Melhorar a visibilidade que a sua empresa tem do mercado como um todo. Quais são os benefícios da IA no ramo de vendas, tá? O aumento e a eficiência, né? Você vai ter uma produtividade muito maior. Então, você vai conseguir automatizar tarefas repetitivas. Então, você consegue direcionar o trabalho dos seus colaboradores para áreas que de fato importam do empenho humano deles. Então, tarefas mais burocráticas e mais repetitivas, ela pode ser facilmente colocada para trabalhar ali enquanto essas pessoas se aprimoram em coisas muito mais importantes. Liberar tempo para os vendedores, como eu acabei de falar, se concentrarem em atividades estratégicas de alto valor agregado, capacidade da IA de processar grande volumes de dados rapidamente, geração de insights valiosos para impulsionar suas vendas. Então, ela é uma aliada no seu negócio. Quais são os benefícios da IA nas vendas ainda? Melhoria da experiência do cliente é muito importante. É muito difícil você captar um lead e ele se tornar um cliente, ele se tornar uma pessoa que está consumindo o seu produto ou seu serviço. Só que mais difícil ainda é manter esse cliente. Então, a experiência do cliente, o pós-venda, também é muito importante para ser observado. Ela pode personalizar tarefas e recomendações com base no comportamento e preferência do seu cliente, aumentando a relevância e a chance de conversão desse cliente e também, né, que ele tenha uma longa vida ali dentro da sua empresa consumindo aquilo que você oferece. Também pode oferecer atendimento rápido e eficiente aos clientes por meio dos chatbots, melhorando a satisfação e a fidelidade desse cliente. Então, você consegue, ter um panorama muito mais prático e muito mais rápido do seu negócio. Quais são os benefícios usando a automação de inteligência artificial? Redução de erros no trabalho, o que já facilita, porque você não vai ter retrabalho depois, então o tempo vai ser um aliado. Ganho de tempo para os vendedores se concentrarem e aumento da produtividade e eficiência operacional e na melhoria de atendimento, na qualidade do atendimento ao cliente. E tudo isso, muitas vezes com um custo baixo, tá? Você não precisa contratar grandes serviços, né, um volume grande de serviços ou de espaço para que você possa utilizar, com tarefas pequenas, burocráticas, a inteligência artificial. Quais são os exemplos que podem ser automatizados para você se ambientar um pouquinho mais? Listagem e atualização de inventário de produtos, processamento de pedidos e faturamento, envios de e-mail, né, e acompanhamento da confirmação de compras, análise de dados e geração de relatórios de vendas e também até mesmo estoques, né, algumas conferências, algumas coisas que são muito importantes para o seu negócio.
Qual é o ponto-chave aqui que eu quero mostrar para vocês? Identificar os gargalos, né, da sua empresa, onde a sua empresa está falhando, o que está acontecendo, que o trabalho está truncado, ele não vai, né? Você pode usar essas deficiências da sua empresa, essas faltas da sua empresa e suprir com inteligência artificial. O que são, né, os chatbots? Né? Eles funcionam como muita gente já teve prática, já teve experiência de ser atendido, né, em bancos, em empresas grandes, geralmente tem um mascote, né, que é o que toma a frente aí desse primeiro contato com o cliente. Então ele pode ter respostas rápidas, personalizadas, ele é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele pode ser integrado com redes sociais, como WhatsApp, Instagram, e ele também tem o encaminhamento dos clientes para um representante humano quando necessário, na ala, né, de interesse desse cliente. Temos aqui algumas principais soluções do mercado. Então, vou te apresentar aqui algumas ferramentas que você pode utilizar, que você pode testar e você pode aprender um pouco mais sobre elas, né? Temos aqui a Tidio, né? Eu acho que provavelmente é assim que fala, porque ela não é brasileira, né? É uma solução de chat ao vivo com os chatbots que visa melhorar o atendimento ao cliente e aumentar as suas vendas. Então, ela tem uma maneira muito fácil de você usar e instalar. Então, quando a gente fala de automatização desses processos, para muitas pessoas pode ser uma coisa assim, nossa, mas isso dá muito trabalho, eu vou precisar contratar mais pessoas para instalar e para me ensinar a usar. De maneira nenhuma. Essa nova onda desses aplicativos e dessas ferramentas, elas têm como objetivo, né, a intuição, que você consiga instalar e você consiga fazer de maneira intuitiva para que você também não tenha que gastar dinheiro com isso, né? O foco é facilitar o processo e não encarecê-lo. Temos também aqui o Mobile Monkey, né? É uma plataforma de chatbot multicanal. Então, ela trabalha com mensagens, SMS, chat na web, no Instagram. Então, a função dela é gerar leads, né? Você vai captar essas pessoas, você vai gerar o seu conteúdo para as redes e automatizar o marketing para oferecer um bom atendimento ao seu cliente. Então, não é nada de muito mirabolante, são ferramentas muitas vezes específicas para aquilo que você precisa, seja de atendimento, seja para marketing. Temos ferramentas direcionadas, né, àquilo que pode facilitar o seu empreendimento. Tem também o Chatfoil, né, que funciona como Messenger, Facebook, Instagram, e possui também a integração com o Shopify, o Zapier e outras ferramentas de venda. Tá? Então, você consegue aqui também trazer esses clientes, você consegue fazer essa ligação e ter um atendimento muito mais eficiente. Tem o ManyChat, né, que ele também é uma outra solução de mercado. Ele funciona com Messenger e SMS, e ele consegue coletar pagamentos no chatbot e aumentar a sua presença na mídia social. Então, esse daqui ele é mais direcionado para os meios de pagamento, o que também não tem nenhum segredo para você conhecê-lo. Após essa nossa aula de Pegando pela Mão em IA, eu posso deixar esses links na descrição aí do vídeo, dos seus slides, para que você possa acessar e ver qual dessas ferramentas vai se encaixar melhor no seu tipo de negócio. Temos aqui o Snatchbot, né? Que é uma plataforma com 10 canais diferentes, incluindo web, e-mail, Skype e Telegram. Ele ajuda a criar esses bots, né? Esses robozinhos ilimitados com processamento de linguagem natural e análise de sentimento. Então, é muito importante para que você tenha esse relacionamento com o seu cliente e possa ser direcionado aos setores do seu empreendimento. Temos ainda dentro da IA uma coisa muito importante,
que é o que realmente dá resultado e alavanca os seus negócios, que é a análise de dados, né? Sem uma análise do perfil do seu consumidor, do seu produto, de como ele é avaliado, a concorrência, uma análise tanto de dentro para fora da sua empresa quanto de fora para dentro é muito importante para você entender onde você está errando, onde você está acertando e de que maneira isso pode ser corrigido. Então, a IA, ela é capaz de analisar grandes volumes de dados de clientes, histórico de compras e comportamento de navegação, para identificar esses padrões e preferências individuais. Ela também tem um destaque para a capacidade de segmentar e personalizar ofertas com base nessas informações, aumentando a relevância e o potencial de conversão. Então, ela pode ter uma análise macro e ela também pode ter uma análise individual, o que vai facilitar muito a visibilidade do seu negócio. Temos algumas soluções, tá, dessa ferramenta de IA para análise de mercado. Tem o Salesforce Einstein, tá, que é uma plataforma que utiliza IA para analisar dados do cliente e fornecer insights personalizados para melhorar a eficácia das suas vendas. Então, você pode filtrar por região, você pode filtrar por faixa etária, por sexo, né, com diversas variáveis para entender o perfil do seu consumidor e de que localidade também esse consumidor ele está aderindo o seu produto e o seu serviço. Tem também o Adobe Target, né, que é uma ferramenta que utiliza a IA para criar experiências personalizadas de compra em tempo real. Então, ele ajusta ofertas com base no comportamento do cliente. Então, ele é muito individualizado. Ele vai entender o comportamento desse cliente e ele vai trazer essas informações, né, para esse público. Tem também o Dynamic Yield, que é uma plataforma de personalização e otimização de conteúdo que vai utilizar a IA para criar experiências únicas e relevantes para cada cliente. Então você pode perceber que são tabelas dinâmicas, parece um dashboard muito bem organizado, né? Onde você tem uma coluna de overview, você também tem as páginas, você vai ter os domínios. Então você consegue entender, né, numa tela de maneira limpa, nada poluído, e você consegue ter acesso a vários dados ao mesmo tempo. E isso é utilizado através de IA, essa captura, né, de dados. Temos também dentro de IA previsão de demanda e gestão de estoque. Como eu falei lá no início, o estoque é uma parte muito importante do seu negócio se você trabalha com produtos, né? Se você trabalha só com serviços, não, mas se você trabalha com produtos, gestão de estoque é muito importante. Então, a IA, ela pode analisar dados históricos de vendas, sazonalidade, tendências do mercado e outros fatores relevantes para você tomar decisão com maior facilidade e precisão. Tem também a previsão de demanda, o que é muito importante, porque às vezes você vai provisionar o seu estoque. Você nem sempre tem tudo no seu estoque, você tem que fazer um provisionamento. E isso é muito difícil para você não comprar mais e ter dinheiro parado, ou para você não comprar menos e não faltar produto e você ficar com uma má reputação de mercado. Então esse provisionamento ele pode ser, os riscos podem ser minimizados através do uso da inteligência artificial. E a otimização de estoque por meio da IA pode reduzir os custos e maximizar a eficiência operacional e melhorar a disponibilidade de produtos para os clientes. Temos algumas soluções de mercado para isso, que muita gente conhece, provavelmente. Se você não conhece, vale a pena conhecer. É a Oracle, tá? É uma ferramenta de IA para prever demanda com base em dados históricos e algoritmos avançados, ajudando na otimização de estoque. Como você pode ver aqui, também tem uma semelhança, né, com um dashboard muito grande, só que ele é muito mais refinado e muito mais profundo. Você pode colocar análises muito mais individualizadas, séries muito mais longas, ele suporta um volume de dados muito maior. Temos aqui a Blue Yonder, que é uma plataforma que combina IA com Machine Learning para prever a demanda e gerenciar estoques para otimizar a cadeia de suprimentos. Então, ela vem
ainda com esse a mais para a cadeia de suprimentos, dependendo do seu tipo de empreendimento. Se você é B2B ou se você é B2C, é muito importante você conseguir entender essa dinâmica. Temos aqui também a SAP, que é muito conhecida, né? Que muitas vezes até para alguns currículos é muito cobrado que você tenha conhecimento em SAP. Ela utiliza IA para previsão de demanda e planejamento de vendas e operações. E ela otimiza também o seu estoque em tempo real. Então você consegue ver, ela tem uma integração, né, com o seu sistema de vendas, e através dessa integração você consegue ter em tempo real, né, os horários de pico, os dias que mais venderam e até mesmo ali no seu dia a dia o que está acontecendo. É uma ferramenta muito conhecida e muito utilizada. Dentro de IA, nós também podemos utilizar a função de análise preditiva e geração de insights. No fundo, é sobre tomada de decisões, tá? Ela pode analisar, por exemplo, dados complexos e identificar padrões, não apenas de comportamento do seu consumidor, mas também do seu fluxo, do seu histórico, das suas sazonalidades, do seu tipo de produto, né? Então, ela consegue definir padrões em diversos segmentos. Também tem a análise preditiva, que pode fornecer insights valiosos para identificar oportunidades de venda, segmentar clientes, definir estratégias de precificação e antecipar tendências de mercado. Abordagens sobre como a geração de insights por meio da IA pode auxiliar na tomada de decisões informadas é identificar as áreas de melhoria, né, que são pontos estratégicos da sua gestão, e direcionar esses recursos de forma mais eficiente. Então, o objetivo é tomar decisões com baixo risco. Temos algumas soluções de mercado para essas análises preditivas. Temos o Tableau, que é uma ferramenta que permite a visualizações de dados, né, de uma maneira preditiva, né, com gráficos, uma coisa um pouco mais assim refinada para a área de finanças, não finanças do mundo financeiro, mas para a área financeira da sua empresa, porque ela traz gráfico, ela traz algumas soluções, algumas correlações um pouco mais aprofundadas, tá? Então, através de gráficos como esse que nós vemos aqui, que é um gráfico de dispersão, você consegue entender áreas correlacionadas, valores e realmente enxergar pontos de melhoria. Tem o Power BI, que é muito conhecido, que é uma solução da Microsoft, né? Que é uma ferramenta essencialmente que você vai produzir dashboards e você vai automatizar esses dashboards e alimentá-los para que dentro de todas as variáveis que você está analisando ao mesmo tempo, você consiga ter um panorama geral e entender qual é a relação desses dados e quais as decisões você vai tomar. Temos o Google Analytics, que também é muito utilizado, né, que oferece recursos avançados de análise preditiva para entender também o comportamento dos seus clientes e impulsionar as suas vendas. E aqui temos alguns desafios e algumas considerações. Opa, será que eu. Aqui. Os desafios técnicos, né? Coleta e integração de dados de diferentes sistemas, a seleção e o treinamento dos modelos e a garantia de segurança dos dados. É claro que nem tudo que nós vemos aqui é intuitivo, né? Os chatbots, eles são mais intuitivos para serem instalados. Agora, a Oracle, o Tableau, a Power BI, algumas dessas ferramentas mais abrangentes e mais profundas, elas requerem treinamento, tem uma curva de aprendizagem, né, desse profissional que vai lidar com essa ferramenta. Então, aqui a parte humana é muito relevante nesse sentido, tá? E aqui, isso só traz ainda mais do que eu disse, que é uma mudança cultural e o treinamento dessas pessoas. Então, é uma área muito humanizada, que sem esse trabalho humano e de um bom profissional que saiba manipular essa ferramenta, ela não vai ter utilidade nenhuma, tá? Então, é importante definir objetivos claros e alinhados com a IA, tá? Então, vamos lá.
E também na estratégia para você vender, não só para manipular, mas entender onde você quer chegar, né, utilizando essa tecnologia. E também a parte de ética, transparência, segurança de dados, tudo isso vai fazer parte dessa nova cultura que nós temos das empresas hoje em dia. Temos outras ferramentas de vendas que utilizam os recursos de IA. O HubSpot é uma excelente ferramenta, uma ferramenta que eu particularmente conheço. Você consegue ter relatórios em tempo real, você consegue fazer integração, você consegue exportar as suas planilhas, você consegue trazer planilhas, né, para ele também. Então, é muito legal para os times de vendas, times de marketing, né, que tenham acesso a essa ferramenta. Nós temos também aqui o Zorro, que é uma ferramenta de CRM, que ela é um software de gestão relacionado com o cliente. Ela incorpora os recursos de IA para automatização e para prever as vendas. Aqui é bem focado em vendas mesmo. Temos a Pipedrive, né, uma plataforma de CRM também que utiliza IA para automatizar as tarefas e fornecer um desempenho melhor para a equipe de vendas. Então, tem essas como o HubSpot, o Pipedrive, o Zorro, é bem voltado para a área de marketing mesmo, né? A parte de mídia. Tem a Salesloft, que é uma ferramenta de IA que a gente utiliza para interação com os clientes, né? Então a gente consegue utilizar os fluxos de trabalho com os clientes e ter eficácia nas vendas, né? As pessoas, quando elas abrem, né, algum chamado, quando elas procuram, né, essa parte mais voltada para vendas. Você pode usar o Sales Loft. Aqui é legal porque você consegue enxergar aqui nesse print que eu coloquei, né, que você tem a agenda, você tem o check-in desse cliente, você consegue, ó, acompanhar todos os históricos, né, as campanhas, os comentários, né, quantas pessoas foram prospectadas, as questões levantadas, os insights. Então é bem legal. Tem a Gong também, que ela vai utilizar IA para extrair insights, né, nas abordagens de vendas. É claro que você não vai utilizar todas essas ferramentas na sua empresa. Você vai testar e ver quais têm aderência melhor com o tipo e o perfil de produto que você faz, que você utiliza. Né? Não é para você usar todas, mas alguma é muito importante que você tenha. Às vezes é uma facilidade de mexer, ou a que suporta os dados que você tem, ou não só que é mais fácil, que é mais intuitiva, mas que a curva de aprendizado dela dentro do seu espaço seja mais rápida, seja mais aderente. Então é importante entender isso também. E temos uma empresa muito legal, que é uma recomendação adicional que nós temos aqui, que é a Match IT, né? Que é uma ferramenta ideal para você encontrar pessoas, né? A Match IT, como diz o nome, ela dá match com oportunidades, com clientes e com fornecedores. Ela utiliza IA para encontrar a melhor solução tecnológica para a sua empresa. Vale a pena conferir se o que você está procurando, se o seu cliente ou se o fornecedor que você tanto precisa está lá na Match IT. Nós temos também o que todo mundo ama, que caiu no gosto popular, o Chat GPT e como ele pode auxiliar vendedores. Tá? É claro que as informações do Chat GPT têm que ser checadas, né? Elas não são 100% confiáveis, mas ele tem sim um banco de dados muito grande e que pode dar aí algumas ideias para os seus vendedores, tá? Porque ele oferece o quê? Respostas rápidas às perguntas do cliente, melhorando a eficiência do atendimento. Os vendedores podem lidar com várias consultas simultaneamente, tá? E também pode fornecer recomendações personalizadas, o que é muito bom para a satisfação e a permanência do seu cliente. Aqui tem alguns exemplos de usos de comando. Por exemplo, recomende um livro para uma senhora aposentada discreta que gosta de passear na praia e que se interessa por romance, espiritualidade e gastronomia. Você pode colocar o perfil do seu cliente e aí ele vai trazer com detalhes as respostas, né? Por exemplo, também, que tipo de sapato eu posso vender para um adolescente
que quer alguma coisa para sair e que seja na moda. Você pode consultar tendências, entender qual é o perfil daquela pessoa que está ali. Temos também um case com a Amazon, né? Todo mundo conhece a Amazon. Temos aqui um case, que é o desafio inicial, a solução e os resultados dentro disso. Então, a Amazon, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, ela buscava melhorar a experiência de compras dos clientes e aumentar as suas vendas. Qual foi a solução que a Amazon encontrou? A implantação do sistema de recomendação baseado em inteligência artificial, conhecido como o sistema de recomendação da Amazon. Ele é individualizado, né? Ele consegue entender o seu perfil. E quais foram os resultados? A IA analisa os padrões de compra dos seus clientes, histórico de navegação, comportamento de busca, para oferecer recomendações altamente relevantes. Isso resultou em um aumento significativo nas vendas de produtos recomendados. Então, coisas que nós não conseguiríamos fazer porque é humanamente impossível. Personalizar cada atendimento através da IA é perfeitamente possível. Temos aqui também, nesse case da Amazon, um aumento da taxa de conversão. As recomendações personalizadas aumentaram a probabilidade de os clientes comprarem produtos adicionais, o que levou a um aumento na taxa de conversão. E tem também a maior satisfação do cliente, porque ele não vai ficar perdendo tempo em olhar aquilo que não interessa. Ele vai direto ao assunto e consegue, dentro daquilo que ele está procurando, ver todas as opções disponíveis. Então, isso aumenta a felicidade do seu cliente e traz a fidelidade à marca. Temos também um case 2, né, de assinaturas da Netflix. Qual foi o desafio inicial? A Netflix é uma plataforma que todo mundo conhece de streaming de vídeo. Ela buscava aumentar o número de assinaturas e reduzir a taxa de cancelamento. Afinal de contas, o produto dela é um serviço. Ela oferece um serviço de streaming, né? Você não utiliza nada palpável dela. Então, você, como vai consumir aquele conteúdo diariamente, é muito fácil das pessoas cancelarem. Então, o que ela fez? Ela fez um sistema de recomendação de IA, conhecido como Netflix Recommendation System, né? Elas são recomendações personalizadas através do seu perfil do que você assiste, né? Então ela vai analisar o histórico de visualização, as classificações, as preferências, os padrões de comportamento dos usuários, para oferecer cada vez mais um serviço personalizado para você consumir. Tem aqui, obviamente, né, com essa personalização, o aumento das assinaturas, né? As recomendações personalizadas de conteúdo atraíram novos usuários e incentivaram os assinantes existentes a explorarem mais conteúdo, que muitas vezes nem sabiam que estavam lá. E isso resultou em um aumento significativo no número de assinaturas. A personalização, portanto, ela contribuiu para a satisfação do cliente, reduziu a taxa de cancelamento, garantindo uma base de assinantes estável. Temos aqui algumas considerações na implantação da IA. Então, você tem que ter, primeiramente, objetivos claros. É fundamental estabelecer as metas e os objetivos para a implantação de IA. Você tem que ter uma pergunta que você precisa responder. Você tem que ter o seu problema mapeado. Isso é importante. Isso ajuda a orientar o processo de implementação, medir o sucesso e garantir que a IA esteja alinhada com as necessidades de estratégias e vendas desse negócio. Temos também aqui mais uma consideração que é muito importante de você prestar atenção mesmo. É a coleta e a preparação de dados de qualidade, tá? A IA depende de dados de qualidade para oferecer insights precisos. Então, dados que não foram bem manipulados ou que não têm tanta relevância de estar ali devem ser observados, porque a IA ela vai trabalhar em cima do que você oferece para ela. Então, se você oferece um ambiente instável e ruim, ela não vai conseguir gerar bons resultados. A IA veio para te ajudar, né? E não para fazer milagre. Então, é necessário coletar, limpar e preparar os dados relevantes para a implementação da IA nas ferramentas de vendas. Isso inclui a integridade e, obviamente, a segurança desses dados e a privacidade dos clientes, conforme a regulamentação de proteção de dados.
Temos ainda o treinamento dos modelos de IA. Então, envolve um treinamento com base nos dados disponíveis, né? Então, tem uma curva de aprendizado para que você possa conseguir suprir essa demanda. Tem também a integração com as equipes de vendas. A implementação da IA nas ferramentas de vendas requer uma integração eficaz com as equipes de vendas. É importante fornecer treinamento adequado para que essas equipes consigam manipular de maneira segura e eficiente essa inteligência artificial. Temos também o monitoramento e otimização contínuos. Não é porque você implantou a IA uma vez que você vai deixá-la lá. Você tem que alimentar, você tem que entender como ela está gerando esses dados, né? Então, ela não pode ser vista como um projeto pontual, mas sim como um processo contínuo. É importante monitorar os resultados da IA, avaliar o seu desempenho e fazer ajustes conforme o necessário. A otimização contínua na IA nas ferramentas de vendas garante que ela permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo. E quais são os próximos passos, né? Identificar as necessidades do seu negócio que são mais adequadas para que você possa avançar com inteligência artificial, realizar uma análise detalhada de todos esses softwares que estão disponíveis no mercado, levando em consideração os exemplos que nós mencionamos e os prós e os contras de cada um dentro do produto e do serviço que você oferece. Planejar a implementação da IA nas ferramentas de vendas, que vai facilitar realmente muito o seu processo e vai ajudar a sua equipe a ter uma performance muito melhor. E monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a utilização de IA, ajustando estratégias e processos conforme o necessário. Monitoramento é. Opa! Acho aqui. Essa daqui é o nosso último slide. Eu estava voltando. Peço desculpas, pessoal. Tô tão empolgada aqui falando de IA que acabou e eu nem percebi. Eu espero que você tenha gostado do nosso curso e que você entenda que todas essas ferramentas que nós trouxemos, esses pequenos exemplos, são para você fazer um teste, né, de como você pode melhorar os seus processos. De maneira nenhuma nós queremos substituir pessoas aqui. O foco, inclusive, é que essas pessoas aprendam sobre essas ferramentas e melhorem a sua qualidade, a sua capacitação profissional, né? Que consigam ter uma remuneração melhor, consigam entender o mundo de uma outra forma e entender que eles têm muito mais qualidades a oferecer do que fazer processos burocráticos repetitivos, que máquinas podem fazer e podem dar o seu melhor para a empresa de uma outra maneira. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua preferência de estar aqui conosco e qualquer dúvida, entre em contato através da nossa plataforma. Muito obrigada e até a próxima!